Se alguém vier e te perguntar como é que uma serpente se move, geralmente o que vai vir à sua cabeça é algo mais simples possível, né? Como por exemplo, ela rasteja. Mas se você parar para pensar como ela faz isso, você vai ver que a resposta pode ser bem mais complexa do que você imagina. Interessou? Então fica aí que hoje a aula é só sobre locomoção em um dos meus répteis preferidos, as serpentes. Você ainda não está inscrito no canal? Se inscreve aí, já toca o sininho e ajuda a Airtrips a se locomover sempre para frente. Pessoal, como eu falei no início do vídeo, locomoção pode ser um assunto muito mais complexo do que a gente imagina. Envolve aí aspectos comportamentais, morfológicos, ecológicos, e se você se interessa por esses assuntos e como isso se relaciona com os membros da herpetofauna, você não pode deixar de dar uma olhada no curso básico de herpetologia da Herptrips. O curso é focado em anfíbios anuros e répteis esquamata, os grupos nos quais eu me especializei, e nele a gente vai falar sobre diversas características da biologia e história natural desses animais e como essas características se relacionam com os ambientes nos quais esses animais estão inseridos. O link está aqui na descrição, já acessa lá e garante o seu. Mas voltando aqui para a nossa aula sobre locomoção em serpentes, locomoção, para a gente começar a falar de locomoção, a gente precisa lembrar que isso vai depender tanto da morfologia do sujeito, do nosso grupo-alvo, do nosso organismo-alvo, quanto do ambiente que ele habita. E apesar de ser possível a gente estabelecer certas relações entre essa morfologia e o ambiente, é bom a gente também sempre lembrar que existem várias exceções. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma Chironius, uma Chironius bicarinatus, que é um bicho que tem uma morfologia toda voltada para o ambiente arborícola. Uma espécie bem leve, que tem um corpo fino, delgado, tem uma cauda relativamente comprida. Todas essas são características de serpentes associadas ao ambiente arborícola. No entanto, é comum encontrar indivíduos dessa espécie de outras espécies do gênero Chironus se locomovendo, forrageando, entre outras atividades, no ambiente terrestre. Por outro lado, a gente pode ter também situações onde o inverso também acontece, como por exemplo, aí dentro do gênero Boa constrictor, as jiboias, Boa constrictor em particular, que é uma espécie que consegue atingir aí, consegue ficar bem pesada, grande e pesada, apresenta uma cauda relativamente curta, todas essas características que não contribuem para um sucesso muito grande em meio arborícola, mas mesmo assim você pode encontrar esses indivíduos utilizando o substrato arbóreo. Isso que eu falei até agora, caso você nunca tenha tido contato com esse conteúdo sobre a locomoção em serpentes, é só para você ter uma base do porquê alguns grupos, algumas espécies têm uma maior tendência de utilizarem um determinado ambiente ou outro. Por exemplo, um ambiente mais relacionado ao substrato arbóreo ou um ambiente mais terrestre. Mas falando agora um pouco sobre morfologia, o primeiro aspecto básico sobre a locomoção sem membros, que é o caso de todas as serpentes e também de várias espécies de lagartos, que é sempre bom lembrar, é que existe um aumento no número de vértebras, o que também pode estar relacionado aí com o alongamento do corpo. Então, animais que se locomovem aí sem membros e têm o corpo mais alongado apresentam um maior número de vértebras. Isso também, segundo alguns estudos, pode estar relacionado ao comportamento das espécies. Por exemplo, alguns estudos sugerem que espécies fossoriais tenderiam a ter menos vértebras do que aquelas que são não fossoriais, ou seja,
que não vivem em meio subterrâneo. De forma contrária, espécies constritoras, como é o caso da nossa querida boa constrictor, teriam uma tendência a apresentarem um maior número de vértebras. Mas independente de qual for o número de vértebras, a questão é que cada uma dessas vértebras está ligada aí a um par de costelas, né, que protegem aí os órgãos vitais. É um par bem desenvolvido de costelas que vai até, basicamente, quase até ali a região da barriga e protege esses órgãos vitais. Estão distribuídas ao longo de todo o corpo, com exceção da cauda, como vocês estão vendo aí. Esse par de costelas é recoberto por feixes musculares, né, cuja variação em termos de estrutura e organização vão determinar diferenças entre as espécies em termos aí de propulsão, flexibilidade e, é claro, locomoção. Agora que a gente já tem uma noção sobre a importância da ecologia e da morfologia na locomoção, agora a gente já pode falar sobre as formas de locomoção em serpentes de fato. E nessa aula eu vou falar sobre a locomoção em dois meios, no meio aquático e também no meio terrestre, que também, nesse caso, diz respeito às serpentes arborícolas, beleza? Apesar do ancestral de todos os répteis ter sido terrestre, todos eles nadam e nadam relativamente bem. E diferente dos mamíferos, por exemplo, as serpentes e outros répteis aderem à ondulação lateral, como vocês vão ver aqui. Durante a ondulação lateral, a propulsão acumulada em vários segmentos do corpo da serpente, ela vai em direção à ponta da cauda, gerando energia para que essa serpente se mova para frente. No entanto, existem várias outras forças que atuam contra essa movimentação, como por exemplo as propriedades físico-químicas da água, no caso a viscosidade, né, que pode contribuir contra a movimentação da serpente para frente, e a própria gravidade, que atua contra, né, características da serpente que proporcionam flutuação. Serpentes marinhas que passam praticamente todo o tempo em meio aquático apresentam até algumas adaptações morfológicas, como a cauda em formato de remo, que facilita aí a sua locomoção nesse meio. Mas a ondulação lateral não é só comum no meio aquático, ela também é a forma de locomoção mais comum no ambiente terrestre e a mais eficiente. E serpentes que utilizam dessa forma de locomoção estão entre as mais rápidas entre as serpentes, alcançando aí entre 6 e 11 km por hora. O extremo oposto da ondulação lateral é a locomoção retilínea, que é adotado aí por serpentes mais robustas e mais pesadas, boas, pitons e muitos viperídeos. Nessa locomoção, a serpente utiliza aí de uma contração e relaxamento de diferentes segmentos musculares na região do ventre, fazendo com que ela, em essência, ande com a barriga. A nossa próxima forma de locomoção, a locomoção em sanfona, é particularmente utilizada aí por espécies fossoriais, mas também pode ser utilizado por outras serpentes. Tá cheio de vídeo aí, por exemplo, na internet de corn snake utilizando essa forma de locomoção, e ela é bem parecida com a ondulação lateral, mas ao invés de uma repetição perfeita da ondulação ao longo do corpo, ela consiste na expansão, né, de ondulações laterais. E aí, quando ela expande, vamos dizer, essa alça lateral, ela usa essa alça como ponto de apoio que empurra a serpente para frente. E aí, essas alças, elas não têm um espaçamento perfeito entre elas, como é na ondulação lateral, e também implica numa velocidade um pouco menor. E a nossa última forma de locomoção em serpentes é o sidewinding, que é uma forma de locomoção extremamente rara, geralmente associada a serpentes que vivem em desertos.
Infelizmente eu não tenho nenhum vídeo para mostrar para vocês dessa forma de locomoção, mas está cheio de vídeo se você procurar na internet, inclusive vídeos explicativos muito bons de side winding, mas basicamente não tem uma tradução literal para o português, eu acredito que não tenha, mas é como se fosse desvio lateral, e é mais ou menos isso mesmo, porque como vocês podem ver até pelas marcas que estão sendo ilustradas nessa foto aí do Jason Jones, a serpente ela meio que se move meio que de lado. E como vocês podem ver pela própria marca, a serpente ela não toca completamente o chão, pelo menos não com todas as partes do corpo. Isso é para, nesse ambiente que é muito quente, evitar um completo contato total aí com esse substrato que está extremamente quente e também conservar energia. Então, em resumo, pessoal, nessa aula a gente falou aí sobre locomoção em serpentes, tanto em meio aquático como em meio terrestre e as diferentes formas de locomoção nesse último meio. A ondulação lateral, a locomoção retilínea, a locomoção em sanfona e o side winding. Eu espero que você tenha gostado e que esse conteúdo seja útil para você. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.